estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Nas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook e do nosso canal no YouTube, para você também acompanhar a gente. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa pelo 973350038. Mais uma vez o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é terça-feira, nossa edição voltada para a área da comunicação, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E para análise e para o debate dos assuntos de hoje, vamos aqui escalar o nosso time. Senador José Aníbal, do PSDB. Tudo bem, senador José Aníbal? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, é um prazer participar com vocês e desejo que façamos um bom debate. Também conosco o Jorge Cláudio Ribeiro, professor, escritor, editor, jornalista. Ele é autor do livro O Assassinato do Jornalista Suicida. Jorge Cláudio Ribeiro, boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas de bancada. Vamos tentar partilhar um pouco das pequenas luzes que a gente tem nesse ambiente tão escuro. Seguindo aqui com a nossa apresentação para essa edição do Gente que Fala de hoje, Caio Manhanelli, cientista social, antropólogo e consultor político. O Caio é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e do Instituto Paulista de Direito Eleitoral e também é o coordenador editorial da revista Vota. Tudo bem, Caio Manhanelli? Tudo ótimo, um bom dia para todos, ainda não... Bom dia antes do almoço, né? E um prazer estar aqui entre todos os que acompanham, o senador Jorge, professor Jorge. Muito grato pelo convite. Obrigado pela presença, Caio Manhanelli. Realmente existe esse dilema, né? Já estamos na parte da tarde, 12:03, mas não estamos ainda. Estamos naquele limbo. Se amanhã, se é bom dia ou se é boa tarde, né? E com a gente o Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, como está? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia. Tudo sob controle aqui. Bom dia também aos meus colegas de bancada, o senador Zé Aníbal, o Jorge Cláudio Ribeiro, o Caio Manhanelli. Tenho certeza de que vou aprender muito com esse programa hoje. Vamos lá, 12:03, nosso primeiro assunto é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá participar das manifestações previstas para o dia 7 de setembro em Brasília, de manhã e na parte da tarde aqui em São Paulo. Em ato com aliados, Bolsonaro disse que não deseja e nem provoca rupturas, mas que tudo tem um limite. Há uma grande preocupação nos estados com a possível participação de pessoas armadas ou mesmo de policiais nos atos. Ministros do Supremo, que são o foco principal das manifestações, acreditam que a crise não sairá menor do que entrou após o 7 de setembro. Tony Mastaler, eu começo com você. Onde é que você estará nesse dia, feriado da Independência, terça-feira que vem? Pois é, estarei estudando e trabalhando, porque aqui a gente não pode parar. Só tenho a lamentar o tamanho da temperatura que envolve esse 7 de setembro. Tenho medo de um desserviço. Tenho visto absurdos, inenarráveis absurdos na internet, coisas que realmente acabam chegando próximas assim de um programa humorístico, né? De versões e coisas que estão acontecendo, o Brasil sendo cercado, pessoas, não sei o quê. Meu Deus, né? Eu acho que o bom senso deve ser sempre lembrado e exercitado. Senador José Aníbal, sua avaliação para essa temperatura elevada, para essa tensão elevada para o 7 de setembro, considerando essa frase aqui do presidente Bolsonaro, que ele disse que não deseja e nem provoca rupturas, mas que tudo tem um limite. Será que quer dizer isso? Tudo tem um limite? Olha, tudo tem um limite, que é o limite constitucional. É o limite das instituições, que são independentes, devem ser harmônicas entre si e não devem construir conflitos absolutamente desnecessários
que estressam a sociedade brasileira, aumentam o temor dos brasileiros com relação à economia, ao emprego, e nada avançam do ponto de vista dos grandes desafios que o país tem hoje. Quando ele diz que tudo tem um limite, que ele não nem provoca, nem deseja rupturas, mas tudo tem um limite, os limites são os limites constitucionais, não são os limites estabelecidos por um autocrata, por uma figura que se julga em condições de impor limites à sociedade e aos outros poderes. Portanto, essa frase do presidente Jair Bolsonaro é uma frase perigosa. Até quando ele quer manifestar, aparentemente, a sua identidade, né? O seu compromisso com as instituições, com a democracia, ele revela o seu lado autoritário, né? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite da Constituição e das leis das outras instituições que compõem da estrutura de poder do Estado brasileiro. Portanto, eu tenho sempre um pé atrás uma manifestação dessa natureza. Espero que os eventos, né, não tenham algumas coisas que não ocorram, episódios que estão sendo projetados, aí, estão sendo até estimulados, né, um ambiente de tensão, de conflagração. Espero que isso não aconteça. Gostei da resposta que foi dada pelo Caio Anelli. Pelo Tony. Aliás, desculpe, o Tony, com muita tranquilidade, ele disse: eu estarei trabalhando. É um dia de trabalho, meu trabalho não pode parar, não é? Eu também estarei trabalhando, não irei a manifestações, e estarei trabalhando e me empenhando em fazer com que o Brasil realmente tenha foco nas questões que são centrais do país. É impressionante como a agenda do presidente da República é uma agenda deletéria. Você não vê a agenda dele em reunião de trabalho, procurando ver como vai ampliar o Bolsa Família, ou reunião de trabalho, procurando ver como é que a gente acelera essa redução da pandemia. Você vê o presidente declarando, andando de moto, fazendo declarações, ameaçando poderes, xingando oponentes. Isso é lamentável. O episódio da semana passada do fuzil e do feijão é uma coisa grotesca. O episódio dos tanques, que passaram aqui do lado, bem aqui na frente do meu gabinete, né? Alguém me perguntou o que você achou. Eu disse: parecia desenho animado. Aquilo parecia desenho. Era tão surreal aquilo, tão absurdo aquilo, expôs tanto as Forças Armadas, provocou uma reação tão depreciativa às nossas Forças Armadas, né? Um sujeito fazer um desfile daquele para receber um convite. Isso é uma piada, né? Então, o Brasil precisa realmente focar. E eu espero que esse ato não nos tire do bom caminho. Tenho certeza que, do ponto de vista da democracia, não vai provocar nada, né? Não vai provocar nenhuma alteração. O que pode é tensionar mais esse ambiente de polarização, que é muito ruim para um país que está vivendo as dificuldades que nós estamos vivendo e precisa sair delas o quanto antes. Festa da Independência, Jorge Cláudio Ribeiro, e festa da democracia, o 7 de setembro, né? E como é que você avalia essa tensão, essa temperatura tão elevada para esse dia? Olha, vamos deixar claro, o presidente é um louco, pronto. Mas há método nessa loucura que ele vai aprendendo ou vão ensinando a ele plantar esse método. Tipo, quanto mais, melhor, quanto pior, melhor. Vamos tensionar o possível para as pessoas esquecerem que estamos numa pandemia, que há mortos aos montes na nossa redondeza e que é preciso a nós introduzir racionalidade no Brasil, não entrar na pilha do presidente, embora devamos enfrentá-lo nas suas loucuras. Isso que é uma coisa engraçada, é uma coisa contraditória. A gente não pode entrar na pilha, mas também não pode ceder.
né? Ele não pode pautar na sua loucura o Brasil. O melhor seria, que não é possível, que ele fosse deixado de lado, bota ele de lado, mas isso não será possível. Mas é preciso não racionalizar, dizer, ele é assim mesmo. Não, as coisas que ele fala, se a gente não enfrentar, ele vai passar o rodo em cima da gente, vai passar o rolo compressor. Então, cabe a nós perguntar um pouco também do que ele está falando. Tudo tem um limite, está bem. Que limite, presidente? Qual é o limite? Né? O que você acha que é o limite? Qual é o seu limite? Se tudo tem um limite, ele está incluído nesse tudo, então qual é o seu limite? E aí ele terá que se manifestar. Não é a gente também tentar entender o que ele está falando. Não. Ele tem que se manifestar, temos que cobrar o que ele está querendo dizer com essas ameaças, né? Eu imagino que o dia 7 também tem várias pessoas que estão com medo do nosso lado, que estão com medo do golpe, etc. Mas eu acho que a gente tem que se pôr a postos, se pôr alerta, né, para poder não deixar essas coisas acontecerem. Mas a gente não pode evitar que o presidente deixe de ser quem ele é. Mas também o Brasil não pode negar quem ele é. Vamos enfrentar. Caio Maianelli, qual é o limite a que se refere o presidente Bolsonaro? Como é que é o seu olhar sobre essa tensão aí para o 7 de setembro? É muito claro que estão escalonando, não tem muito mais o que reiterar, a não ser que o professor, o senador e o colega Tony disseram. Estão escalonando. O Bolsonaro foi um dos, assim, olhando de forma internacional, deslocando um pouco a visão em relação ao Brasil. Eu tô hoje, você perguntou onde você vai estar no 7 de setembro, eu vou estar no Paraguai até o dia 10 de outubro, no mínimo, que é quando vão ser as eleições municipais aqui. Então, eu trabalho fora do Brasil e no Brasil. Em 2020 eu estive aí trabalhando nas municipais e agora eu estou aqui. O que eu vejo daqui em relação ao Brasil, em relação à pandemia, de uma maneira uma visão um pouco mais geopolítica, ou em relação à comunicação política dos outros países, né? Você tem pelo menos 4 presidentes que foram salvos pela pandemia. Vou usar o exemplo daqui, o Marito, o atual presidente do Paraguai, que estava escalonando um processo de impeachment, mas chegou a pandemia e, obviamente, as elites políticas preferem amortizar o impacto de uma outra situação instável. Uma crise em cima da outra, né? Exato. O que é bastante sábio, né? Eu penso que os políticos, em geral, atuaram de maneira bastante sábia nesse sentido. Outra que estava escalonando, e isso já vinha desde 2018, era o próprio Lenín Moreno, do Equador, mas o Lenín Moreno estava à beira das eleições, ao final das contas veio a pandemia, que foi uma loucura no Equador. A gente teve muita gente morrendo dentro de casa sem condições nem de tirar caixão no meio da rua, enfim, loucura. Mas ainda assim ele não caiu, né? No final das contas, óbvio, teve as eleições e trocou o presidente, trocou as forças, inclusive, trocou o tipo de polo. É difícil falar onde estava o Lenín Moreno, mas supostamente foi uma troca. O Pineda, que logo no começo da pandemia, eu não sei se vocês se lembram, mas o Chile estava pegando fogo, e de repente começa a pandemia, vaza um áudio da esposa do Pineda, e no final das contas ele, que estava para cair, também se mantém até o final do mandato e agora está trocando o mandato lá. E o nosso Jair, né, o nosso presidente, existiam rumores de que ele seria deposto no segundo semestre de 2020, e, por o nosso azar, a pandemia chegou no primeiro semestre de 2020.
Então, foi mais um presidente salvo aí pela pandemia. Então, é intuitivo. Eu não penso que Jair Messias Bolsonaro tenha condições de desenhar alguma estratégia em sua cabeça. Eu penso que é intuitivo. Ele é assim, continua se comportando assim, ele sempre foi assim. Não é uma pessoa que sabe o que está falando em relação a ideologias. Ele não tem a menor ideia do que seja white power. Ele reproduz porque acha que é bonitinho. E assim, ele só acaba sendo a voz de mais um monte de gente que não sabe o que é política, né? Não sabe o que é conviver com o outro, que se frustrou com a democracia. Esse movimento da frustração com a democracia é algo que já está acontecendo já pelo menos uns 5 anos. A gente já tem reportes sobre a frustração mundial com a democracia, porque a democracia prometeu muita coisa e não conseguiu cumprir, né? Mas, para sintetizar essa ideia, é que o Jair ele é a voz desse incômodo. Então, esse escalonamento, na realidade, ele é só uma reação de uma pessoa que não sabe o que está fazendo e uma provocação de pessoas que não sabem, de fato, o que é discutir política ou viver em democracia. O Tony acho que pediu a palavra para fechar bem breve, Tony, esse tópico. Não. Eu estou aqui, desculpa, foi um movimento aqui, por favor. Tá bom. 12h17, pessoal, programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e redes sociais também. Hoje, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Olha, o ex-presidente nacional do PSDB, José Aníbal, assumiu há algumas semanas o mandato do senador José Serra, está licenciado até o final desse ano para tratamento de saúde, e o José Aníbal encontrou um Senado pegando fogo, com a CPI da Covid entrando na reta final, uma votação sobre o voto impresso e um debate sobre a volta das coligações, entre outros assuntos polêmicos. O senador José Aníbal, que está aqui com a gente nessa conversa, pretende trabalhar em 2 projetos de José Serra, um sobre ferrovias e outro sobre quebra de patentes de medicamentos, mas também questões ligadas à educação, sobretudo na área da qualificação. Senador José Aníbal, como é que você vai encontrar aí o equilíbrio entre essas 2 situações, esse Senado pegando fogo com tudo isso que está acontecendo e as propostas do senador José Serra que você precisa trabalhar? Primeiro, eu queria destacar aqui o bom gosto do Jorge Cláudio Ribeiro. Esse quadro que ele tem atrás dele é do grande pintor, um grande artista pernambucano chamado Samico. Gilvan Samico, exatamente. Samico fazia de cada obra dele, que durava 6 meses para produzir um quadro que está aí, para quem está olhando para o Jorge, está à esquerda dele, de cada obra que ele fazia, ele produzia 120 cópias. Né? E minha mulher, que trabalha com arte popular brasileira, tem muitas cópias dele, cópias autenticadas por ele, né? E realmente é uma figura incrível, uma figura desafiadora na sua forma de refletir e a realidade, de se colocar diante daquela magia toda, né, que ele construiu nas suas imagens. Mas, enfim, agora mesmo nós estávamos discutindo a questão das ferrovias. O projeto é do Serra, foi relatado por um senador chamado Jean Paul, que é do Rio Grande do Norte, do PT. O relatório converge muito com o projeto original. Foram feitas muitas audiências públicas, muitas intervenções de diferentes setores da sociedade. O projeto está quase pronto para votação. O governo fez ontem à noite uma medida provisória para o projeto. A medida provisória entrou em vigor hoje de manhã. Então, as regras que foram adotadas foram, no fundamental, aquilo que veio do projeto do senador Serra e do relatório do senador Jean Paul, mas o governo fez um projeto com algumas mudanças, publicou uma medida provisória sobre o projeto que tem vigência a partir de hoje. Passou por cima do Congresso, especialmente do Senado, que vai votar essa matéria na semana que vem. Vou dar para vocês em primeira mão que nós acabamos de decidir na Comissão de Assuntos Econômicos que não faz o menor sentido essa medida provisória. O governo quer se apossar do projeto
como se fosse ele o autor da iniciativa, e nós queremos votá-la aqui na semana que vem e vamos pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que devolva essa medida provisória. Ela não cumpre uma série de requisitos, inclusive o requisito de urgência, de emergência. Pode ser votada no parlamento e depois submetida à publicação pelo governo, que poderá vetar, tentar mudar alguma coisa, o que fará voltar para o parlamento. Senador, essa medida provisória é rigorosamente igual ao projeto do senador José Serra, relatado pelo senador Jean Paul? Ontem à noite, nós não tivemos tempo nem de estudar muito, mas o senador Jean Paul já estudou um aspecto da medida provisória que conflita fortemente com o projeto que está sendo discutido aqui e que foi discutido muito com o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio. Eu próprio, na quarta-feira, trouxe aqui no gabinete, pedi que viesse aqui, o principal assessor do ministro nessa matéria, e conversamos durante 1 hora. E houve uma boa convergência na conversa, em princípio. Ou seja, tudo caminhando para a votação na semana que vem. Ele faz a medida provisória. Isso é um desafio ao parlamento. É o governo desconsiderando um trabalho longo que fez o parlamento com base no projeto original do Serra. E qual é a disposição do presidente Rodrigo Pacheco de devolver essa medida provisória? Vamos agora, logo depois das 3 horas, em comissão, uma meia dúzia de membros da Comissão de Assuntos Econômicos, que por unanimidade aprovou esse requerimento para que o presidente devolva essa medida provisória, nós vamos entregar esse requerimento ao presidente Rodrigo Pacheco e temos fundada expectativa de que o presidente acate esse requerimento e devolva essa medida provisória. Esse outro projeto de quebra de patentes, nós já votamos, foi um projeto que se inspirou naquela quebra de patente anterior feita pelo Serra, que reduziu drasticamente o custo de medicamentos, por exemplo, para o combate à AIDS e outros, e já foi votada, e eu já soube que o governo está vetando algumas coisas que nós colocamos nesse projeto, e isso terá que voltar para o Congresso para ser apreciado. Eu acho aqui o ambiente do Congresso hoje, no que se refere ao Senado, um ambiente mais propício ao bom debate. No que se refere à Câmara, a Câmara precisa mudar a sua agenda. A Câmara ficou semanas discutindo distritão, voto impresso. Ao sentir que não passava o distritão, regrediu na reintrodução das coligações proporcionais, que tinham sido extintas em 2017 e que funcionou muito bem essa extinção nas eleições de 2020. A Câmara estava discutindo orçamento secreto, fundo partidário, fundo eleitoral. Eu tive oportunidade, numa reunião de presidentes de partidos e lideranças de partidos na Câmara, que me convidaram, semana retrasada, de dizer, olha, essa agenda não cria nenhuma sintonia da Câmara dos Deputados com o Brasil real. É uma agenda voltada exclusivamente para o interesse dos deputados. Então, não é de surpreender que a avaliação negativa do parlamento viva descendo, viva caindo. Nós temos que ter uma agenda que responda às emergências do Brasil, emergências dos brasileiros, que vivem na insegurança, no medo, vivem um estresse enorme. A questão da energia. Nós temos informações agora que milhares de famílias já tiveram cortada a sua energia, porque estão impossibilitadas de pagar. E o ministro da Fazenda, o que diz? Qual o problema que tem um novo aumento da energia? É uma falta de solidariedade, pelo menos, né? de atenção ao Brasil na sua totalidade. E, de outro lado, esses aumentos sucessivos de energia se acompanham de uma falta de política para combater uma crise que está mais do que anunciada. Nós podemos ter, realmente, restrições no fornecimento de energia em virtude da crise hídrica. Senador Zé Aníbal, essa votação de matérias que sejam de interesse dos deputados lá na Câmara e de outras que sejam de interesse dos senadores aí no Senado Federal, por exemplo, a questão da volta das coligações, não passa aí, isso não passa aí, mas é de interesse, então, é de interesse dos deputados. Isso cria uma divisão entre as duas casas,
Como é que o senhor avalia a harmonia no próprio Congresso, entre as duas casas, a Câmara, a Casa do Povo, e o Senado representam o interesse dos estados? Olha, eu acho que, infelizmente, aí vamos ter um conflito. Talvez os senadores estejam mais sensibilizados para o momento que o Brasil vive, para não retroceder numa legislação que já foi aprovada e se provou uma legislação positiva. Acabar com a legislação com coligação proporcional exigiu uma convergência maior entre os partidos. Não facilitou essa promiscuidade partidária que tem no Brasil. De outro lado, aprovar essa massa, esse volume de recursos, além do fundo partidário, que funciona todos os anos, nas eleições do fundo eleitoral. A Câmara colocou esse fundo eleitoral em quase 4 bilhões de reais. Já tem mais 1 bilhão e pouco do fundo partidário. E ainda tem um orçamento secreto, que são vários bilhões. Não é possível. É uma falta de sensibilidade. O povo... Eu tenho, agora mesmo, estou formulando aqui uma proposição com relação aos precatórios, que tira de recursos de onde é possível tirar, sem qualquer impacto na área social, e que mantém o compromisso que o governo tem que ter com os precatórios de pagá-los, porque é uma dívida líquida e certa. Não pagá-los significa um descredenciamento do governo, uma perda de confiança e de credibilidade do governo. Muito bem, 12h27, você está no programa Gente que Fala, rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos, a edição de terça-feira sempre voltada para os assuntos da comunicação, em todas as suas vertentes, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta aqui a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos aqui ao nosso próximo assunto, 12h28. Caio Manhanelli, o jeito de fazer campanha política mudou nas últimas eleições e deve seguir mudando até 2022, por aí vai, né? Para especialistas em marketing político, não restam dúvidas de que somente nome, experiência na política, minutos de televisão no horário eleitoral gratuito e até mesmo estrutura partidária não bastam mais. E nem mesmo as redes sociais, que cresceram ainda mais em importância na pandemia, também são suficientes para uma vitória. Com a política cada vez mais na vitrine, é preciso um olhar cuidadoso para todos os detalhes, incluindo aqueles que ninguém está vendo. Não foi sempre assim, Caio? O olhar cuidadoso para todos os detalhes, o que é que muda o jeito, mas esse olhar cuidadoso é sempre preciso, não? Sim, foi sempre assim. Enquanto marketing político, foi sempre assim. Enquanto fazer campanha, nem sempre foi assim. É interessante estar aqui hoje com o senador José Aníbal, porque eu brinco que a primeira campanha que eu fiz, o senador participou, em 1985, a campanha de prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, contra Jânio Quadros. Manhanelli, meu falecido pai, que faleceu de Covid agora no começo desse ano, esteve ao lado de José Aníbal trabalhando com essa campanha. Foram companheiros de campanha nessa campanha para a Prefeitura de São Paulo. Desde dessa época da retomada da democracia, a proposta de quem decidiu trabalhar com organização de campanha, com comunicação de campanhas eleitorais, e mesmo com comunicação política, a proposta era essa, sempre estar atento a todos os detalhes, tomar todos os espaços possíveis de comunicação e não deixar espaço para que seu adversário
se comunique, ou se o seu adversário toma um espaço de comunicação, você deve estar lá. Eu me lembro muito bem quando a internet começa a chegar no Brasil, há uma reportagem de 1996, 97, da Rede Manchete ainda, com, de novo, o meu mestre Manhanelli, falando sobre o uso de internet nas campanhas eleitorais. Se não me engano, não sei nem se foi 96, pode ter sido antes, inclusive. E aí estavam os primeiros políticos que usaram sites. Walter Feldman, também ex-companheiro do senador Zé Aníbal, que também participou da campanha de 85, e Francisco Rossi, né, grande líder da cidade de Osasco. Eram os primeiros políticos que decidiram colocar o website. Então, o que o marketing político sempre buscou é aproximar o político da população, é construir canais sólidos e viáveis de comunicação com a população, seja ele em mandato, seja ele em campanha eleitoral. Então, as pessoas têm tentado vender a internet como se fosse uma grande solução para chegar nos eleitores. Mas sem o que a gente sempre fez, você não chega. Quer dizer, sem criar essa relação de comunicação transparente, que é isso que o marketing político sempre propôs e segue propondo, né? É uma ideia de que a comunicação, primeiro, a comunicação tem que ser uma política de Estado, e segundo, a comunicação ela é essencial para fazer a manutenção do trabalho político. Não é fazendo o que o nosso presidente fez, por exemplo, de fechar as portas para os jornalistas. Existe uma necessidade, sim, de existir uma sala de imprensa. Essas pessoas trabalham e essas pessoas elas geram comunicação, e comunicação é direito de quem é cidadão. Então, o político ele precisa ter essa noção de que a comunicação ela é direito de quem é cidadão. E isso que nós, dentro do marketing político, fazemos. Nós aproximamos as relações políticas entre cidadão e político. Criamos, né, uma sintonia fina entre o que o político quer dizer e o que o cidadão quer escutar. E já se sabe o que vai acontecer em termos de marketing político para o ano que vem, ou essas coisas aparecem também de surpresa? De repente vem alguém, apresenta uma novidade e aquilo acaba emplacando e surpreende. Mauro, foi muito claro algumas coisas que... Tem algumas coisas de 2018 que precisam ser desmistificadas. Por exemplo, a internet ganhou as eleições para o atual presidente. Não foi a internet que ganhou as eleições para ele. A gente tem que prestar atenção nos índices de audiência do programa eleitoral. O programa eleitoral quebrou recordes de audiência. Foi top de audiência em relação aos outros anos. O programa eleitoral de televisão foi recorde de audiência. Então, vamos lá, partidos que tiveram 6 minutos, 4 minutos para falar, fizeram muito mal o seu trabalho. É basicamente isso. Porque como é que... Se você tem um recorde de audiência, você tem uma população bastante engajada no meio naquele produto comunicacional, no programa de televisão gratuito, né, no horário de televisão gratuito de propaganda eleitoral gratuita, e você não consegue aproveitar isso para trazer a sua mensagem, então houve um erro aí, né? Essa é uma primeira desmistificação. Para 2022, tem um outro detalhe que eu sempre coloco em relação, e a gente precisa ter ideia sobre isso. Para ganhar uma campanha eleitoral, vou concluir. Para ganhar uma campanha eleitoral no Brasil, você não consegue ganhar uma campanha eleitoral no Brasil com um pilar, né? Ou você tem capilaridade, quer dizer, ou você chega até a ponta, até o eleitor, até com um deputado, com um bom palanque de governador, ou você não ganha uma eleição no Brasil. O que leva a pensar exatamente que houve um rachamento na base de quem tinha a maior coligação partidária e que esses caras acabaram ajudando o atual presidente a ganhar. Então, assim, é preciso construir essas alianças de maneira também muito forte para nível nacional. Para o nível deputado, para o nível governador, são outras as regras, mas eu diria que, estruturalmente falando, esses dois pontos são importantes. Primeiro, desmistificar a internet e pensar o que aconteceu em termos de audiência, e segundo,
pensar que para ganhar uma eleição presidencial é preciso ter, de fato, uma boa capilaridade, mais do que um grande marqueteiro. 12h35, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E agora a gente vai para o próximo tema, e eu vou abrir aspas aqui para dizer o seguinte: o jornalista Fernão Filho acaba de se suicidar aos 57 anos, interrompendo longa carreira na área policial e uma vida muito produtiva que passava por percalços e estava prestes a entrar em declínio. Fecha aspas. Essa é a deixa do livro O Assassinato do Jornalista Suicida, que, embora ambientado em 1987, trata de questões atuais, bem como os embates da imprensa com a ditadura, a construção da democracia brasileira, amores num contexto de epidemia, no caso, naquela época, né, epidemia de AIDS, e identidades de gênero e o trabalho romântico numa indústria de notícias. Jorge Cláudio Ribeiro, por que um livro ambientado em 1987? Vamos começar por aí, e que vai aí ao encontro de questões atuais aí mais de 30 anos depois. Então, Mauro, parabéns, você resumiu bem direitinho o meu livro. Ele foi ambientado em 87 porque foi a deixa que eu tive. O jornalista suicida, que eu não vou dizer o nome, mas teve um suicídio de um jornalista em 1987. E na data que eu indico, no dia 11 de março, no livro. Mas, a partir daí, claro, delira, né? A partir daí, eu começo a fazer a ficção. Mas, 87 era uma época em que a ditadura ainda estava muito viva, enquanto referência no cenário político, cultural. Depois, havia também a Constituinte estava começando. Então, eu faço uma definição dos fatos principais desse ano, né? Mas é quase uma metáfora para os dias atuais. Então, eu escrevi pensando como primeiro pretexto o suicídio de uma pessoa, de um jornalista, em 1987. Mas, aos poucos, inclusive depois do livro pronto, fica mais ou menos claro que ele é uma metáfora para várias épocas, como a atual, né? Então, essas questões que aparecem no livro, como questões de gênero, como a questão da pandemia no caso da AIDS, no caso da importância do jornalismo como construtor da democracia e como uma frente de resistência à ditadura, isso é atual. Isso é completamente atual. Então, sem querer, a vida pegou a ficção e atualizou, se tornou atual. Quer dizer, o ano que eu determinei é para dizer o seguinte: além do papel, tinta, que são as matérias-primas de um jornal, o tempo é a maior matéria-prima do jornalismo em geral, né? De qualquer forma que ele seja. O que no livro vem mais ao encontro das coisas de hoje e o que no livro vem mais de encontro com os dias de hoje? Então, deixa eu mostrar só a capa do livro. Sim. A capa, para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, com a sua máquina de escrever, né? Isso, já que porque naquele momento, os dois jornais que eu inventei, um era o Liberal e outro era o Perene. O Liberal já tinha adotado a informatização. E o Perene usava a máquina de escrever, cola-print, papel carbono. Eu trabalhei nesses dois jornais, sim, os reais, e então é uma coisa incrível, como é que pode? Fumava-se no jornal, que era uma coisa impressionante, né? A fumacinha ia no nariz da gente que não fumava, ela nos perseguia. Então, o que vai
ao encontro das aspirações de hoje. A gente quer democracia, estamos lutando Ótimo. pela democracia. Então, os depoimentos de vários dos jornalistas, eles se encontram num restaurante chamado Paica, que é uma medida de diagramação, eles se chamam a confraria dos dinossauros, porque são os dinossauros da imprensa, os caras que resistiram a várias épocas de renovação, etc. E o falecido Fernão Filho era um deles, só que ele veio a falecer antes dos outros. Então, as memórias dessas pessoas, que são reais, essas pessoas, só que eu não dou o nome. Todo mundo tem apelido, às vezes 2, 3, né? Então, esses caras têm essa memória do que foi a imprensa, do que foi os anos de chumbo. Então, isso é importante não esquecer, né? Vai de encontro, vai contrário ao que se tem hoje, talvez o fazer jornalístico ele entre em contradições, apesar de um passado glorioso, de um passado de resistência. Hoje ele entrou em grande parte, numa dinâmica capitalista. E muitos profissionais, como se diz, não real, mas metaforicamente, muitas cabeças rolam nas redações por conta de um corte de custos, de um barateamento. O ser humano que trabalha lá, o sangue que corre naquelas veias conta pouco, né? E, com isso, o próprio leitor ou o próprio usuário dessas mídias acaba sendo mal atendido, porque o que importa nesse ambiente, sobretudo, o lucro, em grande parte, né, não completamente, o usuário acaba sendo mal atendido. Bom, para a gente finalizar esse tópico, Jorge, o livro ele é um romance, uma ficção, é um romance, e tem um jornalista que investiga o suicídio, né? Ele chega a alguma conclusão? Tem amores, tem algumas situações ali que ocorrem, né? E ele chega a alguma conclusão sobre o suicídio? Ele chega, só que eu não vou contar, né? Claro, spoiler não, né? Ele chega a várias conclusões. Inclusive, tem um espectro, igual o Shakespeare, que te usava. Eu pedi licença e usei também. Quer dizer, o falecido ele intervém na história como se vivo ainda fosse, né? Eu nem garanto que tem um espectro real, um fantasmagórico, mas há uma referência ao falecido, né? E ele intervém de alguma forma. Então, a gente, vamos dizer, tem vários degraus, desde o cotidiano, desde o amoroso até o geopolítico, né? Então, são vários níveis. E, para quem conhece as pessoas da imprensa, consegue decifrar esses enigmas. Vou soltando pelo meio da história, né? E bem rapidinho, senador Aníbal, que eu vi que você deu uma boa gargalhada aí, acho que você quis se manifestar, né? Não é? Só para concluir, aí a gente vai para o assunto aqui do Tony. Vamos lá, senador. Eu ri porque o nosso autor aí, o Jorge, ele realmente deu uma resposta muito adequada, né? Eu vou contar o desenlace porque eu quero que vocês leiam para conhecer. Comprar o livro, né? Agora, o título é muito criativo, né? O assassinato do jornalista suicida. O assassinato do jornalista suicida. É um título instigante. Obrigado. Romance policial é comigo mesmo. Muito bom. Então, pronto. Como é que as pessoas podem adquirir esse livro, ô Mauro? Vai lá. E colegas e ouvintes, você pode entrar nas lojas virtuais, né? Usar a chavinha lá, o nome, o assassinato do jornalista suicida e
procurar. Tem na Amazon, que vende tanto, tem em formato e-book e em formato impresso. Se alguém quiser um exemplar autografado, aí vai precisar me mandar um e-mail, porque aí a gente combina Pix, que foi o tema do nosso primeiro tema, combina Pix, combina endereço, etc. O meu e-mail é Jorge Cláudio, que é o meu nome, um nome só, uma palavra só, @olhodagua, como se pronuncia.com.br. Aí me manda que a gente negocia. Muito bem. E o leitor vai ter a oportunidade de conhecer na capa do livro do Jorge Cláudio Ribeiro a foto da Hermes Baby, né? É a máquina de datilografar, né? Que o Jorge usava, portátil, né? Que o Jorge usava ali nas suas jornadas diárias nos jornais onde trabalhou. Mauro, eu tenho interessado muito. Eu tenho um sítio, vou fazer um lugar lá qualquer, talvez faça até uma construção, mas bem rústica, para os garotos da cidade conhecerem objetos pré-históricos. Máquina de escrever, telefone, radinho de pilha, né? Hein? Fita cassete, essas coisas, porque eu fiquei surpreso com uma criança de 4 anos que ouviu alguém dizendo: você me telefona. A criança perguntou: o que é telefone? Por mais que o Maianelli seja jovem, ele foi contemporâneo de todos esses dinossauros, né? Temos uma coleção dessas na casa do... Temos uma coleção dessas na casa do meu falecido pai. Tem um monte de... Maianelli gostava de guardar um monte de coisas dessas. Eu usei uma Olivetti assim parecida muito com essa que está na capa do livro do professor para fazer o trabalho escolar, de fato. Mas o senador Zé Aníbal, para explicar o que é o telefone, precisa vir antes uma outra explicação. O que é o plano de expansão? O que foi o plano de expansão? Orelhão e tudo mais. Bom, vamos lá para o assunto do Tony. Tony, muito tem sido discutido sobre a função da pesquisa eleitoral e sua capacidade de manipulação da vontade dos eleitores. Porém, de acordo com especialistas, a pesquisa é uma importante fonte de informação disponível ao eleitor durante uma campanha e vai muito além disso. Ela ajuda a entender o contexto político, econômico e social na qual a eleição se insere, ajuda a levantar as demandas da população para a elaboração de políticas públicas e planos de governo e ajuda também a avaliar os pontos fortes e fracos de cada candidatura. Enfim, Tony Mastaler, qual é o papel das pesquisas políticas? Bom, só vou pedir licença um pouquinho, porque eu vou pegar um embalo no Caio Maianelli, que lembrou algumas coisas. Eu fiquei lembrando já que o senador está aí, do José Serra. Eu participei do grupo que trabalhou com ele para a prefeitura e para o governo do estado, inclusive com um case que virou muito conhecido quando a gente disputou contra o Aloysio Mercadante, e eles perderam a linha ali e atacaram o nosso apresentador, que na época, pasme, era eu. E aí, assim, foi muito engraçado, porque as pessoas reagiram muito mal e nós ganhamos no primeiro turno. Mas, assim, como é legal ver algumas organizações políticas que põem, lamentavelmente, um cara para cuidar da sua saúde, como o José Serra agora está fazendo, e tem outro cara que entra como o José Aníbal, né? A gente precisa muito dessa gente, desse equilíbrio, dessa força, dessa certeza. Mas, voltando às questões da pesquisa, o que eu te digo é o seguinte, nesse exemplo que você me deu. É a mesma coisa do avião, né? Você pega o avião, puxa, o avião, que coisa maravilhosa, isso transporta gente, oh, coisa boa, transporta alimentos, parabéns, transporta remédios, que coisa maravilhosa, transporta remédios. Mas tem um avião ali que está jogando bomba nas pessoas, então vamos acabar com o avião. Não, né? Não. A pesquisa é uma coisa importantíssima, interessantíssima, estrategicamente necessária. Quem não usa hoje em dia, realmente eu desconfio, porque então está se baseando no quê? No achismo, no que ele crê, que para com isso, né? E nós estamos falando de ciência, estamos falando de técnica, estamos falando de tecnologia. Hoje em dia não se vive, não se faz política pública correta sem pesquisa, né? Então, assim,
Voltando ao exemplo do avião, pelo amor de Deus, deixa a pesquisa, que é o avião, voar. Se alguém usa ela pessimamente, que alguém pague por isso, por usar, por falsificar, por manipular. Isso são crimes que a pesquisa não tem nada a ver, né? É aquela velha história, né? Quebrar a parede da sala se o sofá está grande, não dá, né? Você tem que trocar por um sofá de acordo, né? Caramba, né? Vamos parar com isso, né? Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, e já que você está com a palavra, Tony, eu começo com o Roberto Coelho, ele está com a gente no Facebook, ele pergunta: em uma campanha política, a chamada comunicação em massa ainda funciona? Pergunta do Roberto Coelho. Não tenha dúvida nenhuma. Funciona muito. Nós temos o Caio aí, que pode falar muito melhor até do que eu sobre isso. E eu te digo, eu tenho sentido e tenho mergulhado mais na questão de você estar sempre com o político mais preparado para fazer essa comunicação. As pessoas esquecem de uma coisa, né? Nós estamos em época de Olimpíada. O atleta tem que se preparar para ter um resultado bom, e se ele não continua treinando, ele cai. Então, assim, o político é a mesma coisa, ele tem que continuar treinando a comunicação dele, que é uma ferramenta fundamental para o eleitor poder entendê-lo. A Vera Lima está no Facebook. Caio, ela pergunta o seguinte: ela quer saber as principais diferenças que você encontrou ao fazer campanhas políticas em outros países. E aí você dá uma emendada aí nessa também do Roberto Coelho, sobre a comunicação em massa, se ainda funciona. Mas bem breve, para a gente ir para as outras perguntas para o senador e para o Jorge também. Tá. Não, eu só reiterar o que o Tony falou. Eu comecei com pesquisa de opinião também e ainda faço, ainda vou para campo, me encanta ir para campo. Sem pesquisa não tem direção, de fato. Sem um mínimo de sistematização de informações, você não tem como fazer um planejamento, né? Você pode fazer comunicação, mas você não vai fazer planejamento. Talvez a comunicação que você faça esteja equivocada nesse sentido. E por aí falta sim, de planejamento. Exatamente. Você só piora o que você gostaria de fazer, você acaba se afastando dos seus objetivos. Comunicação de massa, sim, funciona ainda. Vamos lá, de novo. Vou dar o exemplo. 2018, o índice de audiência dos programas do horário eleitoral gratuito foram um recorde em relação aos outros anos. Quer dizer, como o Magnelli punha uma coisa, não consigo deixar de fazer referência ao meu mestre. O Magnelli pôs uma coisa que justamente foi ali pelos idos de 70, quando ele fez a campanha de um deputado, de um companheiro do movimento negro, que na época estava no MDB. Ele inverteu os cartazes. Na época que a gente colocava cartaz tudo enchia as ruas de cartaz, ele inverteu os cartazes, porque tinha poucos cartazes. Quer dizer, qual que é a função e o sentido daquele material? É chamar atenção, né, para o nome e para o número. Então, comunicação de massa funciona? Funciona se você fizer direito, né? E a outra pergunta era sobre a diferença. Bem rapidinho, fora do Brasil, a gente tem mais liberdade em relação a aparatos de comunicação. Agora, claro, tem lugares, por exemplo, como Angola, que a gente tem o tempo de TV igual para todos os partidos, indiferente do tamanho da representatividade, e tem lugares como o Paraguai, que o tempo de TV não existe, você tem que comprar, então influencia muito a questão do dinheiro. Só para aproveitar, então, eu queria deixar um desconto aqui na livraria. A gente tem uma livraria digital sobre marketing político, chama Magnelli Editorial. Tá? Quem estiver ouvindo esse programa vai poder usar o cupom de desconto Gente que Fala 3108. 3108 da data de hoje. Gente que Fala 3108. Eu vou deixar isso nas redes também para quem quiser ter um desconto para comprar algum livro da nossa editora. Muito bom, editora Magnelli. Então, o cupom Gente que Fala 3108, presentaço, hein, para você que está acompanhando a gente. Muito bom, muito obrigado, Caio, muito legal, bacana. Senador José Aníbal, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, perguntando para você o seguinte: qual será o futuro eleitoral do PSDB na eleição de 2022? E bem breve, senador, porque tem mais outra pergunta para você. Bom, nós estamos fazendo uma prévia que vai acontecer no mês de novembro. Vamos ter um candidato à presidência da República e esperamos que o partido caminhe nas eleições de forma muito transparente, recuperando todos os seus compromissos históricos com o eleitor brasileiro
e sejamos uma alternativa real e a melhor delas para a população. A Jaqueline Araújo, senadora Aníbal, pergunta, ela está no YouTube, a sua posição sobre o marco temporal para demarcar terras indígenas. Esse assunto no Supremo Tribunal Federal pegando fogo, né? Já estou trabalhando nisso, sou totalmente favorável. Totalmente favorável. Vou me manifestar no plenário, nas redes, nas mídias todas. Né? Já houve uma redução enorme da área pertencente, que devia pertencer aos indígenas, de acordo com a Constituição de 88. Aliás, do que eu li, nem precisa mais se manifestar sobre isso, porque está na Constituição. Inventaram o caso lá em Santa Catarina e esse caso está se prestando a tentar reabrir uma discussão que já foi resolvida há 40 anos atrás e que propiciou uma política muito adequada de tratamento do território pertencente aos indígenas. E a Daniela Neves, no Instagram, Jorge Cláudio Ribeiro, ela pergunta o seguinte, onde essa estranha mistura de política, religião e negócios que temos visto no Brasil poderá nos levar? Bem breve, Jorge. Eu acho que pode levar ao pior lugar possível. Religião é uma coisa, política é outra, e elas não devem se misturar, né? Elas têm, desde o final do século XIX, com Max Weber, elas têm esferas autônomas e podem contribuir uma com a outra na medida que são autônomas. Sim. Jorge, sua despedida em 5 segundos, eu passo para os demais. Vamos lá. Minha despedida? Eu adorei estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa e um bom dia para o nosso ouvinte. Meu carinho. Muito obrigado. Senador Zé Aníbal, sua despedida em 5 segundos. Olha, eu realmente gostei desse grupo aqui. Você pode repetir quantas vezes quiser, que eu acho que vamos seguir nessa convergência fundamental de propósito a favor do nosso país. É um país que nós queremos realmente que se solte as amarras, possa crescer com diversidade, com pluralidade e com oportunidades, com esperança. Gostei muito. Muito obrigado, senador Zé Aníbal. Muito boa sorte aí no seu trabalho, nesse mandato aí nessa substituição, né, do senador José Serra, que está afastado aí por tratamento de saúde. Uma boa sorte para todos aí. Caio Manelli, sua despedida, 5 segundos. Em Bahia Chapaneconha, que tenham todos um bom dia em Guarani, já que a gente não almoçou ainda, e depois que a gente almoçar, a gente fala em Baixo Chapadecaru. Então, até a hora que a gente almoçar, a gente tem que dar bom dia. Bom dia para todo mundo. Legal. Tony Mastaler, 5 segundos. Caio, sucesso aí no Paraguai. Jorge, parabéns pelo livro aí, cara, e que toque muito sucesso. Senador, toda a luz do mundo para que o senhor continue esse cara bom, íntegro, equilibrado, mas combativo e forte que todos nós estamos precisando. Muito obrigado. Muito bem, gente. Eu vou me despedir por aqui, vou encerrar. Vocês não saiam, a gente se fala aqui na sequência Fora do Ar. Participaram com a gente dessa edição do programa Gente que Fala o senador José Aníbal, senador por São Paulo, do PSDB, o professor, escritor, editor e jornalista Jorge Cláudio Ribeiro, autor do livro O Assassinato do Jornalista Suicida, o Caio Manelli, cientista social, antropólogo e consultor político, e o Tony Mastaler, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, nesta edição de terça-feira do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 14h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes de tudo isso, chegando a repórter Débora Mendonça com as informações do trânsito, ao vivo, aqui na capital paulista, neste horário do rush do almoço. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tchau, um abraço, até amanhã.